Como é que nós vamos ser vitoriosos na presença de Deus? Amém? Quem quer aprender um pouquinho hoje? Todos, né? Todos querem ter vitória nas suas vidas. E aqui nós vamos abrir a nossa Bíblia, então convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Josué, e vamos ler o 8, aleluia. Glória a Deus. E ficamos então de pé, né, em reverência à palavra de Deus. O Senhor diz assim, todos encontraram? Quando digam amém em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, pode assentar-se em nome de Jesus. Vamos entender um pouquinho aqui. A palavra do Senhor, ela está nos dizendo nessa noite que nós devemos se esforçar. Ele diz aqui, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Qual é o livro da lei do Senhor? A palavra de Deus. Mas ele não está falando para nós que nós devemos carregar a Bíblia debaixo do nosso braço o tempo todo, não. O que ele está nos dizendo é que é para nós guardar essa palavra no nosso coração, para na hora da nossa necessidade, aonde quer que nós estivermos, ou então aonde tiver uma pessoa que estiver necessitando, essa palavra deve estar na nossa boca. Por isso o Senhor diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Tem pessoas que perdem o sono, e aí em vez de eles meditar na palavra de Deus, eles meditam lá no problema que aconteceu no dia a dia, daí não vai dormir mesmo. Tem que confiar no Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus dá sono tranquilo aos seus servos. Então por isso nós devemos meditar na palavra do Senhor o tempo todo. Então, meus irmãos, então não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas é da tua boca que você deve guardar essa palavra no teu coração. Se você lê a palavra e você não guarda ela, a palavra de Deus é a fonte inesgotável, é a água viva, é uma fonte que jamais secará. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos na nossa vida. Tudo que nós precisamos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, está escrito na palavra de Deus. Mas nós temos que compreender a palavra de Deus, porque senão nós vamos sofrer durante a nossa caminhada aqui na terra, porque nós não vamos entender como tomar posse das bênçãos do Senhor. Então, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa boca na hora da necessidade, o que acontece? Se você tem uma fonte de água muito boa na sua casa, e lá você tem água encanada na sua casa. Quem tem água encanada? Todo mundo tem, né? Água encanada na sua casa. Mas se você fechar a torneira, você vai ter água? Você vai ter água quando você abrir a torneira. E se nós não buscar essa palavra na fonte da água, ter essa água viva na nossa vida, é como nós fechar essa torneira. As bênçãos de Deus não chegam até nós. Mas quando nós abrimos a torneira, quando nós buscamos a palavra, quando nós se fortalecemos, então aí nós vamos ter uma vida vitoriosa, uma vida cheia de bênção. Então, meus irmãos, por isso, eu quero pedir desculpa aí, mas eu tenho que tomar uma aguinha. Glória a Deus. Oh, meu Pai, devia ter deixado aberto. Então, por isso, nós devemos se alimentar.
Quero falar para os irmãos que todos nós levantamos de manhã e provavelmente tomamos um café, né? Logo depois vamos lá, lavamos o rosto, escovamos os dentes, vamos tomar um café. Então, para nós manter o nosso corpo de pé, nós precisamos fazer no mínimo umas 2, 3 refeições por dia, não é assim? E se nós passar uma semana sem comer nada, sem beber nada, o que vai acontecer com nós? Nós vamos desmaiar, vamos cair da fraqueza. O que vai? Assim é o nosso espírito. Se nós não alimentar o nosso espírito diariamente, tudo que é peste que tem aí no mundo vai pegar. Porque nós estamos fracos espiritualmente. Espiritualmente, quem nos fortalece é o nosso espírito. E quanto mais unido ele estiver ao Espírito Santo de Deus, mais forte nós ficamos. E quando nós queremos ser vitorioso, nós precisamos, para nós ter vitória na nossa vida, porque Jesus, ele falou, todo mundo conhece essa palavra, que Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para te dar vida e vida com abundância. Eu acredito que todos nós aqui já fomos muito roubados por esse ladrão. Já demos muita oportunidade, já fechamos muito a torneira da bênção na nossa vida. Chegou a hora de nós abrirmos a torneira, chegou a hora de nós dizer um basta. Nós não somos mais escravos do inimigo, nós somos filhos de Deus, e com Ele nós somos mais do que vencedores com Jesus. E a palavra de Deus, e Jesus disse que Ele veio para nos dar a vida abundante. Então tome posse dessa vida abundante. Não deixe mais o ladrão ficar te roubando o tempo todo. E aí o Senhor então aqui, Ele nos dá aqui Ele fala no livro de Josué, que nós devemos meditar na palavra de Deus, né? E aí Ele detenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Que na Bíblia está escrito. As promessas de Deus estão todas aqui. Nós devemos ter o cuidado de colocá-lo em prática na nossa vida. Se nós queremos ser vitorioso, se nós queremos ser próspero, nós devemos buscar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, e também se nós queremos ser saudável, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele não só perdoou os nossos pecados, mas Ele levou com Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eu sempre digo, aquela dor que você sente às vezes aqui dentro, nem é no corpo, nem é uma enfermidade, mas é a dor da alma. Jesus também já levou. Basta apenas você compreender e se alimentar e abrir essa torneira da bênção na sua vida. Como vai ser isso? Quando você passar a ler, nem que seja um versículo por dia, você ler a palavra de Deus e meditar naquela palavra. Não deixar aquela palavra entrar e sair vazia, porque a palavra de Deus, ela nos traz alegria, ela nos traz saúde, ela nos traz prosperidade. Deus tem para cada um de nós tudo que nós necessitamos no nosso dia a dia, mas para isso nós temos que entender o que Deus fala conosco. E aí o Senhor, agora nós vamos falar mais um pouquinho aqui, Ele diz, quanto nele está escrito, porque então, preste bem atenção, hoje é culto de prosperidade, né? É culto de vitória, e prosperidade é a mesma coisa. O vitorioso, ele não passa necessidade, ele vive a vida abundante com Jesus, amém? Jesus não disse que Ele veio nos dar vida de miséria, vida de falta tudo na geladeira, falta tudo dentro de casa, falta paz. Não, Ele veio nos dar vida abundante. E a abundância, eu sempre digo, ela abrange tudo na nossa vida. E Ele diz aqui, porque então farás prosperar o teu caminho. Olha, quem é que vai fazer prosperar o nosso caminho? Vocês entenderam? Aqui Deus está dizendo, porque então, eu, Ele, o Senhor aqui, todos nós é que fazemos prosperar o nosso caminho. Como? Quando
nós abrimos a torneira da bênção, a torneira da fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. Ela é a água da vida. Quando nós temos muita sujeira dentro do nosso coração, quando nós acumulamos muitas coisas ruins durante a nossa vida, desde a nossa infância, de repente as pessoas falaram lá na nossa infância que nós não ia dar nada na vida, e você gravou e você colocou aquilo no teu coração. Quando você cresce, você vai fazer algo e você fala: ai, mas não vai dar certo. Já vem aquele pensamento. Mas isso tudo dizem que a maldição é uma palavra maldita. É uma palavra maldita que alguém falou para o outro. E isso te faz mal a vida inteira. Mas quando você começa a colocar a palavra de Deus em prática, abrir a torneira da bênção na tua vida, aquela sujeira de dentro de você, a água viva vai entrando. E a água viva é a palavra de Deus. E aquela sujeira vai saindo, vai saindo. Quanto mais você lê, quanto mais você entender, não adianta ler a Bíblia inteira e não entender nada. Adianta nós ler um pedacinho e compreender, ouvir o que Deus fala conosco e guardar no nosso coração. Entender o que ele disse aqui, ó? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Se você fazer isso, toda a sujeira do teu passado, todo o pecado acumulado, toda a maldição acumulada, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o rancor, tudo vai limpando aos poucos. Vai limpando, a água vai entrando e aquela sujeira vai saindo. Entende? Porque tudo que nós acumulamos de ruim na nossa vida é lixo. E o lixo não faz bem para ninguém. Ele só faz mal. Nós temos que limpar. O altar do Senhor é o nosso coração. E quando ele está muito sujo, o nosso coração, cheio, acumulado de tantas coisas negativas, de tanto sofrimento, de tanta mágoa, de ódio, às vezes desejo de vingança, o que acontece? Sai para fora em forma de doença. Se você pensa que câncer, problema é depressão, isso é coisa diferente, é falta de perdão, meus irmãos. A pessoa acumulou muita sujeira, infarto, problema de coração, isso vem tudo de acúmulo de tristeza, de mágoa, de ressentimento. É aquela sujeira que acumulou dentro de nós. E quem limpa isso? O Senhor Jesus. Ele é a palavra dele. Glória a Deus. Você vai buscando e vai limpando. E é isso, por isso que Deus fala: então farás prosperar o teu caminho. Mas quando? Quando você guardar a palavra de Deus, quando você meditar nela de dia e de noite. Ele já falou aqui: então você vai fazer prosperar o teu caminho. E aí ele continua dizendo aqui, e então prudentemente te conduzirás. Não tem muitas vezes que a pessoa não sabe o que vai fazer da vida? Não sabe se vai para lá ou se vai para cá, se vai para baixo ou se vai para cima, e não sabe que decisão tomar e fica todo indeciso e ali começa a ficar nervoso ou nervosa, que seja. Deus está dizendo que quando você meditar dia e noite na palavra dele, você vai fazer o teu caminho prosperar e prudentemente te conduzirás. O que é uma pessoa prudente? Um bêbado não é prudente, né? Ele não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Uma pessoa sã, em sã consciência, é uma pessoa prudente. E é essa pessoa que o Filho de Deus deve ser todos os dias da sua vida. E se todos nós pertencemos à família de Deus, nós precisamos compreender as promessas de Deus. Para quê? Para que nós possamos viver a vida abundante com Jesus e limpar o altar do Senhor, que é o nosso coração. Tirar toda aquela sujeira e a enfermidade, vai embora junto com o dono dela. Porque ou vocês pensam que é Deus que coloca a enfermidade em nós. Não, Deus permite. É diferente. Não é Deus que é o dono da doença.
O dono da doença é Satanás. Deus é o dono da vida. Porque se ele fosse dono da doença, por que ele daria o filho dele para morrer por nós, para nos levar, levando com ele as nossas enfermidades? Se ele fosse dono da enfermidade, ele ia dizer, não, deixa que sofra. Para que o filho dele vir no mundo para morrer? O dono da enfermidade é Satanás, porque é ele que veio para roubar, para matar e para destruir. Só que ele também tem direito a fazer as coisas ruins na nossa vida. Mas quem é que dá esse direito a ele? Nós. Né? Ele também não tem poder sobre os filhos de Deus, se nós não abrir a brecha para ele entrar. Ele é ladrão, então ele não precisa uma porta aberta, basta uma brecha. E ele vem e começa a te roubar a saúde, começa a te roubar, te colocando tristeza, roubando tudo que ele quer mais, é fazer o povo de Deus sofrer. Ele persegue mais ainda o povo de Deus, porque ele quer pegar esse povo de volta para ele. Mas ele jamais vai conseguir, porque o Senhor Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então Jesus jamais vai lançar nós fora. Quem poderá lançar Jesus fora da minha vida sou eu. Se eu decidir andar em pecado, se eu decidir desagradar a Deus e fazer as coisas que não devo fazer, né? Mas se eu andar direito no caminho, que é Jesus Cristo, começar a procurar entender a palavra, colocá-la em prática na minha vida, nada vai me atacar. Porque Deus diz na palavra dele que ele faz um muro. Vou passar para vocês agora para ensinar um segredo para vocês prosperar, pessoas vitoriosas, ser pessoas prósperas, pessoas que não vai faltar nada na sua vida. Deixa Deus abençoar vocês. E Deus, Ele não quer que nós, filhos dele, sejamos enfermos. Essa peste que anda aí no mundo, isso pertence ao mundo, não ao povo de Deus. Pertence ao mundo, porque isso não veio de Deus. Deus permitiu, porque o povo é pecador demais, está pecando, é muito desobediente. O povo não quer mais obedecer. O povo está como Jesus falou lá em Mateus 24, ele diz assim, ele diz, nos últimos tempos haverão tempos difíceis, pastor. Homens amantes de si mesmo, fazendo do dinheiro seu Deus. Nós não temos vivendo esse tempo, meus irmãos. Nós temos vivendo esse tempo que Jesus falou lá em Mateus, quando ele estava no mundo. Nós temos vivendo isso. O povo está fazendo do dinheiro o seu Deus. E aí Deus não pode abençoar. Deus não pode livrar. E é por isso que Deus permite que Satanás coloque. Mas isso vai acontecer, essas pestes também no final dos tempos. Mas sempre aconteceu. Mas as pessoas que confiam verdadeiramente no Senhor, o Senhor nos livra. Porque ele diz lá no Salmo 91, ele diz assim, o Senhor, ele diz, o anjo do Senhor, oh meu Deus, eu estou aqui. Ele diz que nem o mal te sucederá, me desculpa, é que não veio na minha mente na hora. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor dá ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda. O que é a nossa tenda? É a nossa casa. E quem está na nossa casa? A nossa família. Nós é a nossa família. Então, automaticamente, nós somos todos protegidos por Deus. Amém, meus irmãos? E agora, então, em Deuteronômio 28, para vocês tomar posse das bênçãos de Deus para a vida de vocês, ele diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. O que foi que Deus nos ordenou hoje? Através da palavra dele. Tem alguém que ainda lembra o que ele falou que é para nós fazer? E aí ele diz assim, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E veja bem, quem quer ser exaltado por Deus?
sobre toda a nação da terra. Todos nós queremos. Não adianta nós ser exaltados pelo homem, porque isso é ilusão, né? Mas exaltado por Deus, aí nós devemos desejar de todo o nosso coração. E o mais bonito é que ele diz aqui, se nós ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, eu vou ler de novo, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires, mais uma vez ele diz, a voz do Senhor teu Deus. E aí não tem tanta gente correndo atrás da bênção aqui na terra? Você fala, como é que está correndo atrás da bênção? Quantas pessoas já ouviram falar isso? Eu estou correndo atrás da bênção. Está ao contrário do que Deus fala. Deus diz que é para nós obedecer os mandamentos dele, ouvir a voz dele e ouvir o que ele nos ordenou hoje. O que ele nos ordenou lá em Josué hoje? Que nós devemos fazer o que com a palavra dele? Ninguém guardou? Se não guardou, aí não perca a bênção. Em nome de Jesus. Ele diz, antes medita nela dia e noite, né? Porque para teres o cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Guarda essa palavra, porque Deus está dizendo aqui que se tu guardar essa palavra, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não quer que as bênçãos de Deus venham sobre ti e te alcance? Aleluia. E aí o que ele fala aqui agora? Nós vamos começar no 12. É 28, 12. Olha quais são as bênçãos que vão te alcançar. Vale a pena dar ouvido à palavra de Deus. Vale a pena ficar na igreja de ouvir a palavra de Deus. Não vale a pena se distrair quando está falando de Jesus. Porque lá em Provérbio 4, versículo 20, o Senhor Deus diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido, porque são vida para aqueles que acham e saúde para o teu corpo. Quer ter saúde? A palavra de Deus, ela é vida e ela é saúde. E ela te faz tu vencer e receber todos esses mandamentos que o Senhor Deus, ele fala aqui, e todas essas bênçãos, eu vou ler de novo, para você guardar no teu coração, para você meditar de dia e de noite nessa palavra e para você receber na tua vida essas bênçãos. Ele diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então ouça a voz do Senhor teu Deus. Ele está me usando, mas a palavra é dele. Amém, meus irmãos? E aí, olha o que vai te alcançar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Você quer isso para você? Quem quer isso para você? Jesus quer ouvir a tua voz. Jesus quer dizer, eu quero, porque aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, aí eu estarei no meio deles, o Senhor diz. E Ele está orando para mim e para você, e vendo o nosso coração, porque é o único que conhece o nosso pensamento e o nosso coração. Você está de coração aberto, você vai receber. Se você deixar a palavra de Deus simplesmente passar, você vai voltar para casa do mesmo jeito que você entrou aqui. Agora, você quer sair daqui vitorioso? Guarde a palavra de Deus no teu coração. Glória a Deus. E aí ele diz aqui no 13, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Quem aqui já se sentiu cauda alguma vez? Os outros pisando em cima de ti. O Senhor está dizendo que Ele vai te pôr por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. Mais uma vez Ele está dizendo
que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Glória a Deus. Está vendo? Aleluia. Se você deseja que as bênçãos do Senhor vão te alcançar, se você deseja ser vitorioso, se você deseja ser próspero, se você tem problema na tua casa, problema financeiro, problema com saúde, qualquer tipo de problema, deixa as bênçãos de Deus te alcançar. Dá ouvido à palavra dele. E aqui em Deuteronômio 28, que eu estou, agora eu vou ler o 14, ele diz assim, ó: e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. E às vezes, meus irmãos, nós deixamos o Deus verdadeiro e vamos atrás de outro Deus. Às vezes, a gente vai até na igreja, a gente até ama Jesus, mas a gente não quer obedecer à palavra de Deus. E aí como nós vamos prosperar? Se a palavra de Deus, ela nos ensina o caminho da prosperidade, ela nos ensina o caminho, eu ainda tenho um tempo, irmã? Posso? Amém. Então ela nos ensina o caminho, como prosperar. O Senhor diz assim, ó, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então olha bem, como é que Deus vai suprir as nossas necessidades? Ele fala que Ele supre todas. Qual é a tua necessidade? A tua necessidade é financeira? A tua necessidade é saúde? É problema no lar? Problema na família? Problema na empresa? Problema no trabalho? Qual é a tua necessidade? Entrega para o Senhor. Ele diz, entrega a mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ele quer cuidar de você, mas para Ele poder cuidar de você, você precisa ouvir e guardar os mandamentos do Senhor. Amados, se nós não fazer isso, nós